Voltamos do nosso intervalo, tá vendo como foi bem rapidinho? E agora eu tô com uma convidada aqui muito especial também, que é a Anne Andrade. A Anne é empresária. Boa noite, tudo bem? Boa noite, doutora Gabriela. É um prazer receber você aqui. O prazer é meu de estar aqui. Gente, que incrível! Ela é muito novinha e vai contar pra gente um exemplo sobre o empreendedorismo. Ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso, vai falar sobre a história dela, como foi. Você pode contar um pouquinho pra gente sobre a sua história, Anne? Claro. Meu nome de verdade é Juliana. Sou conhecida como Anne Andrade, é um apelido, é a forma como meu pai me chamava. Então, quando eu fui criar a marca Anne Andrade, eu quis homenageá-lo, ele já não está mais aqui. Então, foi uma forma de homenageá-lo. Sim. Era um apelido carinhoso no qual ele me chamava e minha família. A vontade de eu começar a empreender começou da necessidade mesmo. Foi? Sim, eu tenho 22 anos. Falei que ela era novinha, gente. Eu já trabalhei como estagiária em uma escola, foi onde assim eu aprendi tanta coisa na minha vida. E eu já fiz de tudo um pouco. Já vendi vale na rodoviária do entorno. Já vendi Eu lembro da época dos vales. Já vendi ovo de Páscoa, já vendi cesta de café da manhã. Então, assim, eu sempre tive que me virar. Eu vim de uma família muito humilde, então realmente a única opção que a gente tinha era trabalhar. Com quantos anos você começou a empreender? Com 17. 17 anos. Eu comecei a trabalhar com o masculino, com meu atual esposo. A gente namorava ainda, eu saí do meu emprego e comecei a vender calçados masculinos. E um belo dia, assim, eu gostava realmente de fazer bolos. E a marca Anne Andrade ia ser uma confeitaria. E não... eu esqueci de informar. Eu tenho uma loja de lingerie sex shop e uma marca de bolsas e calçados. E antes disso tudo... É uma marca, gente. Ela é chique. Anne Andrade é uma marca. Era pra ser uma confeitaria. Então, assim, eu comecei a vender calçados, que era o que eu sabia fazer até então, só que eu sabia fazer masculino, não... Feminino era algo completamente diferente pra mim. Então, comecei a vender o feminino pra conseguir juntar dinheiro pra abrir minha confeitaria. E do meio pro fim, tudo se encaminhou muito bem, que hoje realmente ficou a marca Anne Andrade, de bolsas, calçados, sex shop e lingerie. Gente, que incrível. E você, 17, 18, 19, 20, 21, 22, você tem 5 anos de caminhada. Uhum. E assim, 5 anos em que você cresceu bastante no empreendedorismo. Você com 22 anos, imagine daqui a mais 5 anos e mais 5 anos. Gente, imagine, é muito talento. E falando em talento, Anne, tem pessoas que estão em casa e podem ter esse desejo de empreender. Sim. Às vezes a pessoa não sabe como começar. É muito difícil, não é pra mim, será que vai dar certo? E várias dúvidas. Eu gostaria que você contasse pra gente qual é o segredo, né? O que você considera como desafio do empreendedorismo? Eu acho que hoje, assim, você tentar ser um empreendedor já é um desafio. É muito difícil, assim, tem muita burocracia para você abrir um CNPJ, exemplo, é muito difícil. Então, é a persistência, assim. Uhum. Vender é algo difícil, é algo Sim. que você tem que se reinventar todos os dias. Você precisa criar algo diferente todos os dias para você estar atingindo aquele público. E vai da persistência mesmo. É uma montanha russa, subindo, descendo todos os dias. Todos os dias. Já teve algum momento na sua vida que você pensou em desistir no início? Acho que toda semana. Eu acho que toda semana. Ontem, né? Ontem eu pensei. Tipo isso. Tô brincando. É sempre um desafio mesmo, assim. Todo dia é uma coisa nova, todo dia é um leão que a gente mata por dia. A gente acorda, não sabe como vai ser, como vai ser a venda daquele dia, se vai acontecer alguma coisa que vai atrapalhar, tanto assim, o seu físico, o seu mental. Então, assim, vender e empreender é um desafio muito grande. Mas realmente é possível, se persistir, sempre dá certo.
E como foram os desafios do empreendedorismo? Porque a gente veio de um momento, né, que uma pandemia que já está quase acabando, Sim. mas que ainda está. Como que foi para você? Delivery, você tem serviço delivery? Como que funcionou? Como que você se adaptou à pandemia? Quando eu fui abrir a loja de calçados, eu comecei a minha reforma em setembro de 2019. Então, para mim era um sonho, eu aluguei uma loja, que o valor do aluguel era bem alto, inclusive pra mim, eu só tinha de um mês, então assim, eu precisava fazer a reforma. Foi fé. Eu precisava fazer a reforma e precisava abrir a loja assim, no mesmo segundo. E nisso a gente passou dezembro, foi tudo muito maravilhoso, aí começou a pandemia. E bem no início da loja. Eu tive que fechar, eu já investia no online, tinha teve um que site. fechar, como todo mundo. Eu tive que fechar, a gente ia trabalhar, ficava dentro da loja ainda escondido, porque a gente teve que fazer essas coisas assim, foi uma loucura, a gente não tinha o que fazer, a gente precisava trabalhar para todo mundo comer, querendo ou não, muita família dependia de mim. Sim. Tem as funcionárias da loja, a maioria tem filho, tem família, pessoas que dependem também dela, então assim, foi uma loucura muito grande. Mas graças a Deus a gente conseguiu vender no online e teve uma dificuldade muito grande porque as pessoas não estavam saindo, então como que elas iriam comprar um sapato para festa, uma bolsa para sair? Em que ocasião usar? Em que ocasião usar? E mesmo assim a gente conseguiu vender, conseguiu se manter nessa época. As lojas retornaram, então foi tudo assim, um período de muito desafio, mas graças a Deus a gente conseguiu superar. Conseguiu superar. E o delivery funcionou bastante, então assim, o entregador ia até a loja, buscava, realizava as entregas, aí ia e voltava assim 4, 5 vezes no dia. Veio pra ficar o delivery. Foi. Veio pra ficar verdadeiramente. Sim. Poxa, que legal. E assim, aqui o nosso programa é Você o Consumidor, como você pode ver. Uhum. E sobre o consumidor, eu gostaria de saber se você tem algo a falar, porque a gente sabe que sem consumidor não existe empresa. Não existe. Não existe empresa. E você observa que no seu empreendimento, muitas mulheres às vezes vão lá não só para consumir, mas também para conversar, para se sentir com autoestima melhor. Como que você acha que com o seu trabalho você contribui para a vida dessas mulheres, para a autoestima? Sim, eu trabalho com 2 ramos, né? Principalmente na loja de lingerie, sex shop, eu vejo que eu tenho um poder de mudar relacionamento, mudar vida, autoestima. E quando uma cliente chega pra mim, ela chega pra contar a história dela, contar algo que tá acontecendo. Então é como se fosse assim a nossa família. Querendo ou não, a gente passa mais tempo ali com os nossos clientes, às vezes mais do que na nossa própria casa. Sim. Então, assim, eu tento tratar meus clientes da melhor forma. Se chegar na minha loja, vai ver que sou eu que vou atender. Tem as meninas também para auxiliar, mas eu vou estar lá de uniforme, vou atender todo mundo, escutar a história de todo mundo. Então, é muito gratificante para mim eu ver uma pessoa usando uma sandália minha, ver uma pessoa usando uma bolsa minha, usando meu nome, minha marca. E um cliente chegar na minha loja, eu já conhecer o cliente, saber o nome dele, saber da história dele, Sim. Inclusive continuar a história, às vezes, assim, vai alguma cliente lá na loja e fala, olha, eu tenho um casamento pra ir, eu gostaria de uma sandália e tal. E a cliente voltar depois e eu poder perguntar como foi o casamento. É verdade. Eu saber o nome dela, então isso pra mim é muito gratificante. Gratificante, exatamente. E atualmente você tem quantos funcionários ao todo? Ao todo são 4. 4, que dependem de você, ou seja, gerando renda, gerando São emprego. famílias que dependem de mim. Então, assim, é uma que depende da outra, assim, é uma equipe mesmo, uma família. A minha loja hoje é minha família, porque eu passo mais tempo lá do que na minha própria casa. Exatamente. E tem toda uma logística, né, que você teve que aprender, de como lidar. A gente sabe que empresa tem várias questões envolvidas. Sim. Eu aprendi muita coisa na raça mesmo, porque assim, eu sou muito nova, eu não tive muita instrução de nada, então eu realmente tive que aprender na raça. É um caso a ser estudado, gente. Ela é um caso a ser estudado. Verdade. E Anne,
Sobre o empreendedorismo, né? Eu acho interessante que você é mulher nova. Você acredita que o empreendedorismo aí feminino tem mudado, que as mulheres têm ocupado bastante esse espaço? Na sua visão, como que tá? Tem sim. Inclusive, eu vim de uma família que não acreditava muito nisso. A minha maior inspiração é minha mãe, que é mestre de obras. Que legal! Sim! Tá brincando? Ela é mestre de obras. Parabéns! Então, assim, eu acredito que tenha mudado muito. A mulher tá tomando o lugar que é dela. Sim. A gente tá rompendo barreiras de que mulher tem que ficar em casa, mulher tem que cuidar dos filhos. E mulher tem que estar onde ela quiser estar. É verdade. Então, assim, pra mim, eu levo como inspiração a minha mãe. E eu acredito, sim, que no empreendedorismo nós estamos vendo muitas mulheres em todas as áreas. Em obra, como minha mãe. Muito interessante. Em vendendo calçado, trabalhando com sua marca de roupa. Em vários meios que às vezes seriam meios de homens, mas hoje as mulheres estão tomando conta. Uma proporção muito grande. Muito grande. Que bom. Anne, deixa um recado final então para quem tá em casa. Às vezes tem pessoas que estão do outro lado, que tem vontade de empreender, né? Ou então dicas, você tá ali no cotidiano. Enfim, pode utilizar esse espaço como você quiser, fique à vontade para falar. Se quiser também deixar a sua rede social para as pessoas te seguirem. Claro. Eu quero primeiramente agradecer pelo convite, por eu estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história, da minha experiência de vida. E o recado que eu gostaria de deixar para as empreendedoras para não desistir. Quando você pensar que você não é capaz, você ter a certeza de que você é capaz de fazer. Eu sou prova viva disso, eu já passei muita coisa na minha vida. Já escutei de muita gente que eu não era capaz, que eu não conseguiria. E eu tenho conseguido. Então, assim, não desista, acredita que você vai conseguir. No final, sempre tudo dá certo, é só ter fé. E eu gostaria de falar, minha loja ela tá em Taguatinga Norte, na Feira dos Goianos. Ela tá situada na Galeria Toque de Luxo. E uma loja fica do ladinho da outra. A minha loja, a marca de calçados e bolsas, e a outra de lingerie sex shop. Poxa, que legal, Anne. É um prazer imenso receber você aqui na TV União. Quero dizer que volte sempre. É meu. Que é muito bom ouvir histórias inspiradoras como a sua, de uma pessoa tão nova e que está empreendendo, que está dando certo, né? Que já está aí com a sua empresa, funcionários, gerando renda, gerando emprego, participando ativamente da economia do país, porque você bem sabe que quem movimenta de verdade a economia do país são pequenas e médias empresas. Então não, a gente pensa que são as grandes, né? Tem muita gente que pensa que são as grandes, mas não é bem assim. Apesar de você ter todo o potencial aí, logo, gente, ela vai ser uma grande empresária a nível do Brasil. Com fé em Deus. E é isso, volte mais vezes aqui à TV União. Muito obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre. E agora nós chegamos ao final dessa entrevista, mas não fique triste, porque na semana que vem eu volto. Toda segunda-feira, às 22h30, você tem um encontro marcado comigo aqui na TV União, que é uma TV jovem, de cara e de coração. Uma ótima semana!